Olá amigos, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos iniciando mais uma transmissão do nosso canal da Sinagoga Havat Hesed, desde Curitiba, aqui no Paraná, no Brasil. E como vocês sabem, todo sábado à tarde nós temos nos dedicado a estudar o Tratado Talmúdico de Pirkei Avot. E nas últimas semanas, nas últimas 2 meses praticamente, nós temos estudado acerca da liderança do homem. O fato de Deus ter colocado o homem no jardim para liderar, para conduzir a criação à vontade do Eterno. A gente viu vários aspectos vários conselhos baseados na palavra de Jetro a Moisés, quando Jetro fala, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Então, características que são relevantes para o homem exercer a sua liderança. E, como a gente sempre tem falado, a liderança ela não é exercida meramente no aspecto congregacional, mas ela é exercida no aspecto da família, ela é exercida no aspecto empresarial, do trabalho do homem, e cada um vai desenvolver os seus dons dentro da liderança, mas é fato que o homem deve exercer a liderança em todos os aspectos, na sua casa principalmente. Como a gente já viu em aulas anteriores, o apóstolo Paulo fala que se o homem não conduzir bem a sua casa, como ele conduzirá bem a congregação do Eterno? Então, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em grandes cargos, em grandes empresas ou em grandes líderes de sinagoga, mas a liderança deve ser desenvolvida dentro do lar também. E um dos aspectos da liderança, também dentre aqueles conselhos dados por Shaul HaShaliach, um grande apóstolo, um conselheiro, um líder do povo de Israel, um dos aspectos da liderança está lá na carta que ele escreveu a Timóteo. Vamos ler aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo ou que o líder seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Hoje a gente vai abordar com vocês o aspecto do apto para ensinar. Ao longo da nossa vida, nós já tivemos vários líderes, vários professores, desde quando entramos no pré, na escola, até a faculdade, no trabalho, nós sempre lidamos com alguém que esteve a conduzir a nossa vida em algum momento, seja em aspecto de qualquer segmento da nossa vida. Mas então a gente olha para esse texto e fala que o líder tem que ser apto para ensinar. Lembre-se, mais uma vez, a liderança ela é exercida principalmente dentro de casa. Apto para ensinar. O que torna um homem apto para ensinar? O que torna um líder apto para ensinar? Cite alguma característica, tente lembrar de algum líder que te ensinou, de algum professor, que te ensinou e que fez com que você se sentisse melhor, que você aprendesse mais com ele. Você vai encontrar essas características no líder apto para ensinar. Por exemplo, um líder apto para ensinar, ele pode ter postura de líder, uma postura ética de líder. Então, quando você vê um exemplo de postura do seu líder, você se inspira nele. Mas uma característica fundamental do líder é conhecimento. Conhecimento. Todo líder ele deve ter conhecimento para poder ensinar. Como é que você vai transmitir o conhecimento sobre algo se você não o tem, se você não o possui, se você não está apto para ensinar? Então nem todos vão ter a experiência em determinados assuntos, mas a gente precisa ter o conhecimento. Um bom líder precisa ser alguém estudioso. Ele precisa ser alguém apto para ensinar. Você não precisa falar sobre todos os assuntos, mas dentro da sua matéria, dentro da sua posição de líder, você tem que estar apto. Então, pais, por exemplo, Os nossos filhos, eles buscam em nós o exemplo. Eles querem que nós os ensinemos. Quando o pai, ou a mãe, mas principalmente no caso do pai, ele se abstém da função de ensinar os seus filhos, deixando que o mundo ensine, ele vai ter um filho que em determinado momento da vida vai estar
frustrado. Por quê? Porque o pai não o ensina, né? Isso aí a escola ensina, matemática a escola ensina. Sim, a escola ensina, mas se o seu filho vem te perguntar, especialmente no começo da vida dele, né, escolar, ele vem, pai, como é que faz isso? Você, obviamente, vai estar apto para ensiná-lo a respeito daquilo, né, porque você sabe ler e escrever. Se você não for capaz de dedicar tempo para o seu filho, também você não consegue usar esse dom da liderança de maneira que te favoreça no futuro aí com a sua família, né? Dentro de uma sinagoga, também o líder deve ser apto para ensinar, o líder deve estar pronto para ensinar as pessoas, para ensinar os membros da sua sinagoga. Ele vai ser questionado sobre diversos assuntos, é claro, né? Principalmente quem lida com conversão, né? Muitas pessoas procuram o líder da sinagoga querendo tirar dúvidas, querendo fazer conversão. Algumas pessoas de verdade são apenas curiosas, né? Elas vêm com perguntas, mas você sabe, o líder apto também para ensinar, ele percebe a pessoa que está ali apenas por curiosidade e consegue diferenciar essa pessoa da pessoa que está ali porque realmente quer aprender e quer se converter. Então ele vai dar a resposta com dedicação a ambos, respondendo de maneira sábia, de maneira prudente, mas ele vai saber diferenciar também aquele que quer de fato se converter, né? Então a gente passa aí por muitos estágios com pessoas que estão em processo de conversão e sempre vai ter alguém que está iniciando. Então o líder tem que ter também uma característica do apto para ensinar, é paciência. Um líder apto para ensinar, ele tem que saber lidar com paciência com as pessoas. Um pai apto para ensinar os seus filhos também tem que lidar com paciência com eles, também tem que demonstrar misericórdia, também tem que lembrar que um dia ele esteve na posição de aprendizado, né? A posição de discípulo. E às vezes o líder se esquece disso, né? Eu já ensinei, né? Então o Talmud fala a respeito da liderança, fala que o irascível não é capaz de ensinar. Ou seja, um homem que se ira com facilidade não pode ensinar alguém, né? E a gente vê que uma das características daquele que almeja a liderança é estar apto para ensinar. Quando você vê um líder, o Orochi da sinagoga, o que você pensa? A maioria das pessoas vê o status, vê admiração pelo seu líder, né? Vê alguém que sabe ensinar, que tem capacidade de falar em público, né? Então, não é uma tarefa das mais fáceis gravar vídeos, falar publicamente, né? Ensinar publicamente, até porque hoje torna-se muito mais complexo ainda, embora a internet tenha facilitação, né? A facilidade de que qualquer pessoa pode abrir um canal no YouTube e começar a ensinar, embora a internet dê essa possibilidade, a internet também dá a possibilidade de essa pessoa ter seus erros expostos publicamente, né? Um líder, por exemplo, que não sabe falar o português corretamente, quando ele vai para um canal, para uma mídia social, para uma internet, ele expõe a sua falta de conhecimentos da língua portuguesa. Mas isso é humilde, mostra que ele é humilde. Não, humilde é uma coisa, uma pessoa inapta é outra, uma pessoa sem conhecimento é outra, né? Então, e transmite também tudo que vai para a internet hoje, fica gravado, né? Ainda que você apague do canal, alguém fez download, vai colocar aquilo de novo, volta-se contra você. Então um líder não pode ficar, hoje eu tenho uma opinião, amanhã eu tenho outra, depois eu tenho outra, depois eu tenho outra, e vou apagando as opiniões anteriores, né? Porque aquilo vai trazendo um lastro da sua história, e você precisa estar atento a isso, né? Então um líder tem que estar apto para ensinar, tem que ter paciência, tem que saber lidar com os diferentes tipos de público, e o Orochi também deve fazer dessa forma, né? Deve estar apto para lidar com todo tipo de pessoa, com pessoas que têm conhecimento bíblico, com pessoas que tenham conhecimento talmúdico, com pessoas que tenham conhecimento social, vamos dizer assim, né? Das ciências da sociedade, com pessoas que não têm conhecimento algum, né? Yeshua sabia transitar entre os doutores da lei e entre os pescadores e agricultores da região da Galileia. Será que você fala, como líder, você fala com os diferentes níveis da sociedade de maneira igual? É evidente que não,
né? Um bom líder apto para ensinar, ele sabe que se ele está falando num nível catedrático, de pessoas que têm um nível de estudo mais influente, mais elevado, ele pode falar com termos mais adequados a esse público. Mas quando ele vai ensinar agricultores, como Yeshua fez, Yeshua ensinava com parábolas. Um líder apto para ensinar mostra que ele está apto para transitar nos diferentes níveis da sociedade. E o líder dentro de casa, ele também está apto para ensinar, tem que estar apto para ensinar a esposa, porque a Brit Hadashah fala, né, que a mulher deve aprender em casa, questionar em casa ao seu marido. Mas ele também deve estar apto para ensinar o filho que está entrando na idade escolar, o filho adolescente, o filho na idade da universidade, o filho que vai se casar, né? O líder tem que estar apto para transitar nos diferentes níveis e dentro de casa o líder tem que estar apto também para ensinar nos diferentes níveis que tem dentro da sua própria família, né? São características da liderança. E um pai, obviamente, ele não precisa estar no nível de um líder congregacional, mas ele tem que saber lidar. Ele não precisa aprender a falar em público, mas ele precisa falar publicamente para seus filhos e para sua esposa. Um homem sempre deve estar apto para desenvolver a sua liderança. E parte da liderança do homem é a aptidão em ensinar. Um aspecto da liderança também, né, é a transmissão dos valores, né? Isso vale de pai para filho, vale de professor para discípulo, vale de líder religioso para os membros da sua sinagoga. Quando a gente lê no Tratado de Pirkei Avot, o tratado talmúdico que discorre sobre a ética moral, o primeiro versículo, a primeira Mishnah de Pirkei Avot fala assim: Moisés recebeu a lei divina no Sinai, transmitiu a Josué, este aos anciãos, estes aos profetas e estes à comunidade da sua grande sinagoga, que proclamou 3 grandes princípios. Sede circunspectos nos vossos julgamentos, formai muitos discípulos e levantai barreiras em torno da Torá. Então, um aspecto da liderança, formar discípulos, e um aspecto que a gente vê aqui, Moisés recebeu a Torá, transmitiu a Josué, Josué transmitiu aos anciãos, esses transmitiram aos profetas e depois a grande assembleia. Então, um líder tem que ser capaz de pegar o ensinamento daquele que veio anteriormente e transmiti-lo à nova geração. Mas transmitir de acordo com, vamos dizer assim, o mundo atual, né? Muitas vezes as pessoas acham assim, mas porque a Torá foi escrita há 4.000 anos atrás, então é claro que ela precisa de uma adaptação, isso aí é do tempo antigo. Não, na verdade, a lei de Deus, ela não muda, né? Isso também está na canção Igdal, está nos 13 princípios da fé judaica, quando fala que Deus não dará nenhuma lei, nem nunca mudará por nenhuma outra. Ou seja, a Torá é a mesma, e a gente tem que ser capaz de transmitir o ensinamento da Torá às novas gerações, tal qual Moshe fez a Josué, Josué fez aos anciãos, os anciãos aos profetas, e daí seguiu, mas formando discípulos em torno da Torá. Tá? Ser capaz de transmitir a Torá no mundo atual é um grande mérito da liderança. Porque hoje o mundo está corrompido, cada vez mais, né? Hoje, cada vez mais, nós nos assustamos ao ver o caminho que a sociedade tem traçado, tem seguido, mas cabe a nós ensinarmos a Torá. E sempre tem espaço para a Torá no mundo atual, né? A ética da Torá, ela deve ser colocada em prática e pais devem saber transmitir a ética da Torá aos seus filhos nos dias de hoje, desenvolvendo assim a liderança. Também no Pirkei Avot, na página 422 do Sidur, para quem tem o Sidur, né? A Mishnah de número 5 nos diz para abrir a casa a todos, né? Abrir a casa a todos e não descuidar do estudo da Torá, porque aquele que descuida do estudo da Torá, a Gehinam, né? O inferno, como é traduzido, é o seu fim. Então, o líder, ele tem que estar apto para estudar, para receber as pessoas na sua casa. Quando você recebe as pessoas na sua casa, também é uma forma de exercer a sua liderança, né? Você acolher as pessoas na sua casa, estar apto para ensiná-las, para falar da Torá para elas, para mostrar para os seus filhos como é uma boa hospitalidade, né? Então tudo
é colocado em prática na liderança através dos pequenos atos, dos pequenos gestos. E na Mishnah seguinte, né, porque Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 6, fala assim: Yehoshua ben Perachia e Nitai de Arbel foram discípulos dos precedentes. Josué, filho de Perachia, dizia: arranja um mestre, adquire um amigo e julga a todos com indulgência. Quando o Pirkei Avot fala de arranjar um mestre, significa que a gente tem necessidade de ter alguém que nos ensine. É muito complicado quando a pessoa fala: eu não preciso de ninguém, né? Nesses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso e ela questionando a necessidade de uma liderança. Aí eu falei: me mostre um exemplo de alguém que foi capaz de servir a Deus sem liderança nenhuma, sem transmissão de liderança ou de ensinamento ou de unção alguma. Não tem? Ah, tem Abraão, o patriarca. Sim, Abraão deu início ao povo de Deus. Abraão deu início ao povo de Deus. E a partir de então, todos aqueles que se associaram com Abraão puderam aprender da Torá com ele e ele ser aquele que transmitiu os valores de Deus. Até porque em Gênesis capítulo 18 fala que Deus escolheu Abraão porque ele iria transmitir às gerações posteriores os valores de Deus, né? Os valores da Torá. Aí você vai para Moshe, para o deserto, o povo de Israel. Por que o povo de Israel não saiu do Egito sozinho? Precisou de um líder. Porque Deus permite ao ser humano a necessidade de ter alguém que o influencie, que o lidere, que o conduza. Moshe foi aquele que conduziu os filhos de Israel ao longo da sua jornada de peregrinação pelo deserto. Ah, mas aquele povo era escravo, eles não tinham o discernimento. Ah, tá, então Moisés morreu e entrou Josué. Ué, mas o povo de Israel já tinha entrado na terra, já estava entrando na terra prometida, precisou de Josué. E aí? Né? E daí depois de Josué vem os anciãos ou juízes, que a Bíblia fala aí também, daí vem os reis, sempre teve necessidade de alguém que governasse, que conduzisse o povo. É bem verdade que eventualmente alguns que governaram, que conduziram, como o rei Saul e como outros reis de Israel, se desviaram da palavra de Deus e levaram o povo à idolatria, levaram o povo a pecados. Mas isso mostra também que o povo necessita de um líder. O povo necessita de um líder. E é complicado você achar que você sozinho, sem a Torá, mas eu estudo a Torá sozinho. Tá, mas quem deu a Torá? Moisés? Moisés foi o líder do povo. Então você aprende sim com Moisés, sempre se aprende com um líder anterior, né? Sempre se aprende com alguém que veio antes. E não reconhecer a sua liderança, não reconhecer o mérito da sua liderança, também é uma falha, também é um erro grave. Yehoshua ben Perachia fala: arranje um mestre e adquire um amigo. Quando a gente fala disso, a gente fala de pegar esse mestre e fazer dele nosso amigo. Tornar os nossos mestres nossos amigos é ter uma intimidade com eles. É acreditar que quanto mais próximo você estiver dele, mais você vai assimilar o seu ensinamento, mais você vai assimilar o aprendizado e mais você vai evoluir, né? Os discípulos de Yeshua estavam sempre no entorno dele, assentavam-se para ouvi-lo falar. E com isso trazia a eles o aprendizado. Quando Yeshua faz uma parábola difícil de entender e as pessoas se afastam e as pessoas não entendem a parábola do trigo e o joio, por exemplo, os discípulos mais próximos que se assentavam aos pés de Yeshua para aprender, lhe perguntam: mestre, ensina-nos o significado da parábola. Nós não entendemos. E Yeshua ensina pacientemente aos seus discípulos. Então, essa é uma necessidade. O líder tem que estar apto para ensinar. E essa aptidão vem da capacidade que ele tem de aprender, da capacidade que ele tem de ter paciência, da capacidade que ele tem de ter humildade, que também reconhecer ao mestre que veio antes dele é um gesto de humildade. Tudo isso é importante para que o líder exerça uma liderança de fato com prudência e com sabedoria.
um líder deve ser apto para ensinar. Todo líder deve ser apto para ensinar. Fazer do líder, do seu mestre, um amigo é responsabilidade do discípulo, né? Há um tempo atrás eu conversava com uma pessoa, ela falava, eu não tenho orochi, eu não tenho líder. É engraçado que esses dias eu também estava atendendo um rapaz da Itália, e ele falava, olha, eu estou procurando assimilar os conceitos judaicos, tenho estudado, tenho aprendido, mas sozinho é muito difícil, a gente precisa de um líder, a gente precisa de alguém que nos oriente. E já outras pessoas aprendem um pouco e acham que não precisam de um líder. Isso é um ato de imprudência da pessoa. Arranjar um mestre significa ter alguém que possa te ensinar. Porque no momento em que você não tem dúvidas, é tranquilo, mas no momento em que você tem dúvidas, você precisa de alguém que o oriente. Ainda mais hoje em que há uma vastidão de ensinamentos contrários à Torá, mas pela falta de conhecimento da liderança, e acabam levando as pessoas à perdição. A própria Brit Hadashah fala a respeito, Yeshua fala a respeito do cego guiando outro cego. Mas nós vamos para o intervalo e a gente já volta para falar um pouco mais a respeito desse assunto. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. Bom, no bloco anterior eu falei um pouco sobre a liderança, sobre vários aspectos da liderança apta para ensinar. E mencionei um pouco dos patriarcas, mencionei um pouco de Moisés, mencionei um pouco de Yeshua. Agora vamos tentar destrinchar um pouco disso. O que a Bíblia fala sobre Abraão como mestre, como aquele que ensina? Será que Abraão estava apto para ensinar? Abraão, por exemplo, Deus o chamou, ele estava na casa de seus pais ou na cidade de seus pais, e Deus o mandou ir para um outro lugar. Será que Abraão não podia ser um exemplo para os seus irmãos, para os seus familiares, estando na casa de seu pai? Não, com isso Abraão mostra para nós que é possível ser apto para ensinar quando a gente obedece à vontade de Deus. Ficar indo contra a vontade de Deus torna cada pessoa, cada um dos nossos discípulos, também aptos a serem contra, a seguirem os nossos ensinamentos. E é interessante a gente ver que a liderança ela é ensinada através do exemplo, A aptidão para ensinar também vem através do exemplo. Um líder não está plenamente capaz de ensinar sobre tudo aos seus discípulos, mas talvez você já tenha passado por isso, de perguntar ao seu líder religioso o que significa isso? E o líder dá uma resposta evasiva, ou o líder dar uma resposta que não seja condizente com a Torá, ou que não seja condizente com a palavra de Deus. Eu interpreto que é assim, eu acho que é assim, sem dar uma base bíblica, sem dar uma base nos sábios que vieram antes. E isso é prejudicial, é evidente. Um verdadeiro líder apto para ensinar também é capaz de reconhecer que a gente não sabe tudo. E eventualmente virão perguntas, surgirão questionamentos que vão nos levar a estudar mais e ver que nós não temos todas as respostas. Isso ajuda a gente também a manter os pés no chão, mantendo a humildade. Mas vamos falar um pouquinho de Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 19 nos diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele,
a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus escolheu Abraão para que ele ensinasse às futuras gerações, aos seus filhos, a justiça, o juízo de Deus, a piedade, a misericórdia, enfim, a Torá aos seus descendentes. Esse é um conceito judaico chamado Hinur, que é a transmissão de valores. Abraão seria capaz de transmitir os valores de Deus, da fé em Deus e da guarda dos mandamentos de Deus para as gerações futuras. Não por acaso, Abraão é até os dias de hoje reverenciado e chamado como o pai da fé, porque ele nos ensinou, né? Ele serviu de exemplo para todos nós. E a gente precisa aprender que se Abraão serviu de exemplo para nós, nós devemos replicar os gestos, a atitude de Abraão em todas as situações. Por exemplo, Abraão, ele era uma pessoa que não tinha ambições econômicas. Ele não saiu para servir a Deus baseado em ambições financeiras. Quando ele se tornou rico com seu sobrinho Ló, e Ló está ali em Gênesis capítulo 13, né? Vamos ler um pouquinho. E Ló vê que os pastores, Abraão e Ló veem que os pastores de ambos começaram a brigar. Abraão fala para Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Versículo 8. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. E se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Eterno destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma, os homens de Sodoma, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não se preocupou com isso, né? Esse é um outro conceito da liderança, que você tem que procurar estar, né? Como eu já li no bloco anterior, quando a Mishnah fala: arranja um mestre e faz dele teu amigo, né? Adquire um amigo, faz desse mestre o teu amigo. Quando Ló decidiu ir junto com Abraão, Ló prosperou. Mas quando Ló se afasta de Abraão, ele toma o caminho das tendas de Sodoma e Gomorra. Ele vai estendendo as suas tendas até a cidade de Sodoma e Gomorra, até as tendas dos homens de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não se importou com isso, né? E isso foi posteriormente levado em conta, e Ló sofreu as consequências disso, né? Quando a gente lê, por exemplo, um pouco mais adiante na Torá, Moisés liderando os filhos de Israel rumo à terra prometida, levanta-se contra ele Coré, Datã e Abirão. E eles também eram líderes. E eles também tinham a capacidade de influenciar pessoas. Hoje existe um termo, né, que está na moda, que é influencer digital. Pessoa que, de maneira digital, através do YouTube, através de outros canais, são influenciadores na vida dos outros, né? Então, Coré, Datã e Abirão foram influencers. Eles influenciaram na vida de 250 líderes. E o que isso causou? A morte de todos eles. Provérbios fala que o companheiro dos sábios, vamos ler Provérbios? Provérbios capítulo 13, versículo 20, fala assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, um líder também tem que saber, porque há líderes sábios e há líderes tolos. Mas quem segue um líder tolo? Pessoas que se adequam àquele formato de vida, àquela forma de agir.
Então tem gente que gosta de estar na roda só contando piada. E ele é um líder, ele é um influenciador. Ah, quando fulano chega, chega a alegria, ele chega contando piada, todo mundo vai ao lado dele. Todo mundo não, todo mundo que gosta daquilo, né? Só que aquilo vai acabar trazendo uma consequência. Ah, fulano quando ele chega, ele começa a falar de Torá, fica meia dúzia em torno dele, o resto se afasta, porque ele só sabe falar de Torá. Então, aquele que é companheiro dos sábios será cada vez mais sábio, mas aquele que é companheiro dos tolos acabará mal. Então, aquele que foi discípulo de Coré, Coré falou a liderança de Moisés. Quem foi que colocou Moisés sobre líder, sobre todo o povo? Quem foi que colocou Moisés? Pensa que ele pode mandar em todo mundo? Quando Coré fala essas palavras, ele influencia a vida de outras pessoas. Mas eu sempre, quando leio esse texto de Números, eu me questiono se as pessoas realmente não se deram conta disso, né? Por quê? Porque se Moisés não liderasse o povo, alguém iria liderar. Sempre, como eu já falei, sempre nós vamos ter necessidade de ter um líder. Arranje um mestre, adquire um amigo. É necessário arranjar um mestre. Aí quando você olha para o texto de Coré, Datã e Abirão, quem iria liderar o povo de Israel depois da morte de Moisés, ou se Moisés saísse? Corá. É evidente. Ele estava pleiteando o cargo de Moisés, a estatura de Moisés. Ele estava ambicionando a posição de Moisés. Se você lê em outros textos da Torá, por exemplo, quando o povo de Israel quis voltar para o Egito, o texto fala: levantemos um capitão que nos leve de volta para o Egito. Por que levantar um capitão? Por causa da necessidade de ter um líder. Por causa da necessidade de ter um líder. Então a gente sempre vai ter essa necessidade. E Abraão entendia essa necessidade. Quando ele saiu, ele entendeu que ele tinha responsabilidade sobre Ló. Mas daí, a partir do momento em que eles enriquecem e Ló prospera, Abraão já vê que não há mais condição de estarem juntos. Ló já não tinha a mesma visão que ele. Tanto que, se Ló tivesse a mesma visão, Ló não se apartaria de Abraão e não se apartaria da bênção. Mas Abraão também nos ensina posteriormente que ele foi humilde o suficiente, ou ele foi magnânimo ou grandioso o suficiente para ir atrás de Ló quando Ló estava cativo. Muitas vezes o líder, ele ensina as pessoas, a pessoa se afasta dele por qualquer razão, né? E depois aquela pessoa acaba se dando mal. E o que o líder faz? Bem feito, quem mandou se afastar de mim? Mas Abraão não nos ensina isso. Quando Ló estava cativo, Abraão foi lá resgatar seu sobrinho. Ele não se colocou, bem feito, quem mandou? Né? E isso dentro de casa, como funciona? Da mesma forma, quando você fala para o seu filho, faça isso, e ele decide fazer de uma forma diferente, ou agir de uma forma diferente, e ele se dá mal. Como é que você, pai, como é que você, mãe, reage? Falando ao pai, principalmente, como líder da casa, você vira para o seu próprio filho e fala, bem feito, quem mandou não fazer o que eu mandei? Ou o acolhe e fala, vamos agora, você vai entender o certo, eu vou te ensinar a fazer da maneira correta. A maneira que você escolheu, você já viu que não deu certo. Isso é liderança. A aptidão para ensinar também está relacionado com isso, com a humildade, com entender que nem sempre as pessoas vão seguir os seus conselhos. Mas quando elas seguirem um caminho errado, tortuoso, e você tiver a oportunidade de resgatá-las para o bom caminho, resgate, porque foi assim que Abraão fez. E Abraão ensinou isso posteriormente a seu filho Isaac, Isaac ensina a Jacó, Jacó ensina a seus filhos, né? E Judá e José, quando teve a oportunidade, né? Voltando, a gente acabou de encerrar o livro de Bereshit, José, quando teve a oportunidade de olhar para os seus irmãos e falar para eles, está vendo? Eu falei para vocês que vocês iam se encurvar perante mim. José não age dessa forma. José age como Abraão ensina, com humildade. Ele fala, eu vim aqui para resgatar, para salvar a vida de vocês. Abraão fez o mesmo com seu sobrinho Ló. Um bom líder tem que ter essa capacidade. Isso também é a aptidão para ensinar, porque ele ensina
novas gerações com a sua atitude, com a sua postura. E Abraão fez isso. E a gente precisa, claro, seguir os conselhos e a atitude, o modo de vida, a postura do pai da fé, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Um outro aspecto que a gente vê é que quando Abraão escolhe o caminho da obediência a Deus, de não ficar questionando a Deus, e hoje muitas vezes as pessoas falam, não, a gente tem que questionar tudo, né? A gente não pode ser cordeirinho, a gente tem que questionar tudo. Nem sempre, nem sempre. Abraão, através da sua obediência a Deus, ele dá o bom testemunho. E depois, posteriormente, ele mostra isso com Isaac. E Isaac entende a obediência a Deus. E Isaac obedece a Abraão, seu pai. Por quê? Porque ambos foram bons discípulos de Deus. Isaac foi bom discípulo de Abraão e Abraão foi bom servo de Deus. Na Brit Hadashah, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo fala o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou do Mashiach. Então a gente tende a replicar as atitudes dos nossos mestres. Tentar replicar as atitudes, tentar, como líder, ser exemplo para que as pessoas possam replicar a nossa atitude, a nossa postura, o nosso bom proceder diante de todos. Vamos ler um versículo aí? Quando Abraão leva seu filho para ser sacrificado, no meio da jornada, em algum momento, Isaac se questiona. Eis aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? E ele pergunta para o seu mestre, ele pergunta para o seu pai. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, meu pai, e respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui, Abraão ensina mais uma vez a obediência a Isaac, ensina mais uma vez a confiança em Deus a Isaac. E Isaac segue sem questionar. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado e ali edificou Abraão um altar. E sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E Isaque aceitou ser amarrado. Será que Isaque era um menino tolo? Será que Isaque era um menino que, de alguma forma, ele não conseguia perceber que ele estava sendo amarrado? É evidente que não. Isaque aceitou sobre si que Abraão sabia o que estava fazendo. Isaque aceitou sobre si que ele também deveria obedecer à vontade de Deus, que essa era a vontade de Deus. E dali ambos saíram vencedores. Dali ambos saíram vencedores. Porque Abraão, ele aceitou sacrificar o seu próprio filho. Mas o mérito de Isaque, na confiança do seu líder, do seu mestre, do seu pai, a confiança de Isaque no seu pai trouxe para ele o mérito de ser alguém que aceitou ser sacrificado. Se Abraão estava no lugar de Deus, assim dizendo, para mostrar que Abraão iria fazer a vontade de Deus, Isaque estava no lugar de Yeshua, no lugar do Mashiach, ao aceitar ser sacrificado. E Isaque, de fato, os rabinos dizem, Isaque foi sacrificado por Abraão no seu coração. Né? Então, veja, a liderança ela é demonstrada nos vários aspectos, mas a aptidão para ensinar não se resume apenas ao conhecimento. O conhecimento é fundamental, é importante, sim, sim, mas o conhecimento ele também deve vir carregado de boas obras, de boas atitudes. E a liderança, ela é exercida em todos os âmbitos através da boa atitude e através da aptidão para ensinar. Isso nos torna aptos para ensinar. Ter o conhecimento, mas ter a obra também, capacidade de transformar meramente palavras em atitudes. E as atitudes nos ensinam muito, né? Algumas frases que as pessoas costumam dizer são que as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Não é necessário um grande discurso, é necessário grandes obras. Isso nos torna aptos para ensinar, para inspirar pessoas a servir a Deus.
Um outro versículo que eu sempre gosto de mencionar, que está no Pirkei Avot, né? Capítulo 1, a Mishnah de número 13, nos diz assim: todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui. Quando a gente traz isso para Abraão, para o exemplo de Abraão, a gente acabou de falar da Akedah de Isaac, né, do sacrifício de Isaac, Abraão levou consigo os seus servos. Mas em determinado momento do caminho, ele fala para os servos: vocês devem ficar aqui, e eu e o menino vamos sozinhos e adoraremos a Deus e voltaremos para vós. O grande exemplo não está na celebridade, não está em você querer o destaque em tudo. Algumas pessoas, elas têm méritos por seu conhecimento, elas têm mérito por estudar bastante, outros nem tanto, né? Mas aquele que tem o mérito de estudar bastante, ele perde o mérito quando ele quer transformar a sua capacidade, o seu conhecimento em status para si, em honra para si, em celebridade, em tornar-se a celebridade, né? Isso é tão pequeno no mundo atual, em que celebridades são consideradas como pessoas fúteis. Então todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui. O seu conhecimento, ele torna-se pequeno, ele diminui quando você faz questão de ter o status de ser a celebridade do momento, a celebridade no local. E na mesma Mishnah, né, na mesma palavra de Pirkei Avot, na sequência da celebridade, ele fala assim: aquele que não aumenta os seus conhecimentos, os diminui. Então o líder, como eu já falei, o líder tem que procurar evoluir, aumentar o seu conhecimento continuamente, gente, continuamente. Então, o seu líder, ele é uma pessoa sábia, ele tem conhecimento da Torá, ótimo, mas ele tem que continuar estudando. Você como pai, o seu filho te admira porque você é uma pessoa inteligente, permita que ele possa ver você estudando, continuando a estudar. Não se fie no seu próprio entendimento, como diz a palavra de Deus. Então queira estudar mais, queira evoluir mais. Existem livros produzidos dia após dia para te trazer mais conhecimento. E a gente tem que aproveitar esses livros, porque o conhecimento faz com que a gente se torne maior, não apenas em aprendizado, mas em sabedoria também. Porque a gente vê que um rabino fala tal coisa, mas outro rabino corrobora com esse pensamento, e outro de outra época corrobora com esse pensamento, e outro pensa diferente, e a gente saber distinguir pensamentos diferentes, de diferentes níveis, de diferentes rabinos, de diferentes épocas, como é que o rabino do século I, do século II pensava, como é que o rabino do século X pensava, do século XII pensava, do século XVIII pensava, e como o rabino atual pensa a respeito desse ou daquele mandamento. Então tudo isso é relevante para nós, e isso só vem com o aprendizado. Todo aquele que não aumenta os seus conhecimentos acaba diminuindo os seus conhecimentos, né? E daí a celebridade, vamos dizer assim, o nível de reconhecimento dele vai também tendendo a diminuir, porque ele não acompanhou a evolução rabínica a respeito desse ou daquele conceito, né? E dentro de casa, igualmente, né, os pais têm que saber ensinar os filhos e acompanhar, né? Hoje a gente vive uma era tecnológica. A gente estava recentemente estudando uma matéria que falava sobre os jovens da geração 2000, a primeira geração 100% conectada, né? Quem nasceu no ano 2000 em diante já existia celular, já existia internet, então já é uma geração totalmente conectada. O que eles pensam? E um pai tem que saber como seu filho pensa, buscar saber, para que seu filho não fale: meu pai não sabe nem mexer no celular, não sabe nem mexer no computador, né? Mas você tem que evoluir, continuar e saber usar a tecnologia a seu favor, né? Eu já fiz um vídeo anteriormente aí, mostrando as várias formas de estudar a Parashá nos dias atuais, conceitos rabínicos que estão na internet, ensinamentos que estão aí disponíveis a todas as pessoas, né? Então hoje tem o Talmud disponível, todos os tratados na internet, só não vê quem não quer. Hoje a gente tem Shulchan Aruch, hoje a gente tem vários pensamentos. Aí a pessoa: não vou estudar porque eu não gosto de computador, eu não vou estudar porque eu não gosto de livro. E daí você vai estimular o seu filho também a não estudar, porque eles não gostam disso, não gostam daquilo. Então, porque você não gosta de algo, você se dedica a não mais estudar sobre aquilo, o seu filho também vai falar: eu não gosto disso, eu não vou estudar.
Então, aprenda pelo exemplo, né? Ensine pelo exemplo. Transmita o exemplo ao seu filho de que estudar é bom e é inspirador. E daí no capítulo 2, a Mishnah de número 6, de Pirkei Avot, fala assim: o idiota não teme o pecado e o ignorante não pode ser verdadeiramente devoto. O tímido não aprende e o irascível não pode ensinar. Dois aspectos que eu quero abordar agora com vocês é que o ignorante não pode ser verdadeiramente devoto, ou seja, aquele que não conhece, ele não é devoto de verdade. Aquele que ignora os preceitos da Torá, aquele que ignora a vontade de Deus, aquele que não sabe, ignorante é o que não sabe, né? O que ignora. O ignorante, ele não pode ser um devoto de verdade. Você vê a pessoa ajoelhada, orando e chorando, mas ele não estuda, ele não é devoto de verdade, porque ele não vai alcançar, ele não vai entender a verdadeira devoção a Deus. E aquele que é irascível não pode ensinar, né? A paciência do líder. Um líder que se ira com pessoas, que se ira com seus alunos, com seus discípulos, ele não é capaz de ensinar. Porque causa nos discípulos a timidez, como está aqui no próprio texto, o tímido não aprende. A pessoa fica com medo de perguntar, porque o líder vai vir com grosserias, o líder vai falar que já ensinei, você é ignorante, tal coisa, né? E vai acabar ofendendo o discípulo, e isso faz com que o discípulo se apequene, fique tímido e ele não aprende. Então o irascível não pode ensinar e aquele que é tímido não aprende. E o ignorante não pode ser verdadeiramente devoto, aquele que ignora a vontade de Deus. Então essas três coisas estão plenamente conectadas. Você quer aprender da vontade de Deus? Procure um líder. O líder tem que ter paciência para te ensinar, porque se ele não tiver, você vai ficar com vergonha de perguntar. E se você fica com vergonha, você não aprende. E se você não aprende, você não pode ser verdadeiramente devoto, porque você se torna um ignorante. Tudo isso está conectado com a capacidade do líder de ensinar. Vamos fazer mais um intervalinho e a gente já volta. A arrogância está entre os piores pecados. Um coração arrogante é abominável aos olhos de Deus. A pessoa arrogante deveria ser excomungada da comunidade. Infelizmente, muitos equiparam a arrogância com um caminhar majestoso e com gestos que transmitem soberba. Poucos compreendem sua verdadeira essência e o que dela deriva: a ira, o rigor excessivo e o ressentimento. O homem justo fica mortificado com a gravidade e a extensão do mal causado pela arrogância. Ele prefere ser ofendido a ofender, age com modéstia, mesmo junto aos membros mais próximos de sua família. A melhor maneira de educar a alma contra os males da arrogância é estudar livros de Mussar e cumprir o que está escrito no versículo: ante mim está sempre meu pecado. Julgue as pessoas com compaixão. Se alguém lhe fizer mal, não fique com raiva. A vida é transitória. Que diferença faz se pessoas lhe desrespeitarem ou lhe cobrirem de honras? Aceite a humilhação como um castigo divino. Tente gentilmente convencer os pecadores a corrigirem seus atos. Todas as suas ações devem ser em honra aos
céus. A gente acabou o bloco anterior falando a respeito do exemplo, né? Eu tenho batido bastante no exemplo sobre a necessidade de ensinar, a necessidade de dar bom testemunho, porque isso vai inspirar os nossos discípulos a nos seguirem. Sejamos nós líderes, Roshim, líderes de sinagoga, líderes no trabalho ou líderes dentro de casa. Isso vai inspirar as pessoas quando elas veem que a gente faz aquilo que a gente está ensinando ou propondo a elas. Mas será que é possível alguém ensinar e não fazer? Será que é possível a gente aprender com alguém que não faz? Sim, é possível. Yeshua fala disso. Vamos ver um pouco das palavras de Yeshua em Mateus capítulo 23. E isso é relevante para quem é contra a fé judaica, para quem ataca os rabinos, para quem ataca os mestres do povo judeu, né? Yeshua fala o quê? Mateus capítulo 23, a partir do versículo 1, nos diz assim: Então falou Yeshua às multidões e aos seus discípulos. Veja, ele separava, o texto separa bem as multidões que o ouviam e os discípulos de verdade. Então, existem muitas pessoas que ouvem um mestre, que ouvem um líder. Você olha os vídeos do canal ou de outros canais, tem 1000 visualizações, tem 5000 visualizações, são multidões que ouvem. Mas quem são os verdadeiros discípulos? Aqueles que andam próximo ao líder, que querem aprender com ele e colocar em prática aquilo que aprenderam com o seu líder e que o reconhecem também, né? Aí Yeshua separa aqui as multidões e os seus discípulos. Aí ele diz assim: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Qual é a cadeira de Moisés? É a cadeira do ensinamento da Torá, tá? O ensinamento, a transmissão do ensino da Torá. Foi colocado os escribas e fariseus. Nas sinagogas, nos dias de Yeshua, os escribas e os fariseus estavam ali. No templo, existiam os sacerdotes, mas existiam os escribas e os fariseus também ali junto com eles. E o que Yeshua fala a respeito dos escribas e fariseus? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Então, Yeshua não estava indo contra o ensinamento rabínico, não estava indo contra o ensinamento dos mestres, não estava indo contra o Talmud, né? Porque o Talmud foi escrito, apesar de ser escrito no século II em diante, mas os ensinamentos vieram de mestres anteriores. Então você vai encontrar muitos ensinamentos de Hillel. Por exemplo, Hillel é um dos que precedeu a Yeshua. Yehoshua ben Perahia também é um dos que viveu 200 anos antes da Era Comum, e é o que a gente acaba de citar aí no Pirkei Avot, né? Então a gente precisa ter um conhecimento. E Yeshua fala desses homens, e ele fala assim: Fazei e guardai tudo o que eles vos disserem. Não está dizendo para você abandonar a tradição rabínica, para você atacar os mestres, não está falando isso. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, os mestres nos dias de Yeshua, eles ensinavam, mas eles não colocavam em prática. Um outro aspecto interessante nisso aqui é porque as multidões seguiam Yeshua. Quando você vê o texto que fala que os sacerdotes da sua época disseram: se não fizermos alguma coisa, logo todos crerão nele. Quem eram esses todos? Todos os judeus da sua época. O sacerdócio estava corrompido e preocupado. Corrompido por quê? Porque eles ensinavam, mas não faziam. Ensinavam, mas não faziam. Estavam muito vinculados ao ensinamento romano, às práticas idólatras romanas. E daí Yeshua fala o quê? Que a gente tem que fazer e guardar tudo o que eles vos disserem, os escribas e fariseus. Não os imitar nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que eles dizem e não fazem? Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. O que é
praticar as obras com o fim de serem vistos pelos homens. Exatamente o que está escrito no Pirkei Avot, aquilo que eu acabei de ler no bloco anterior. Todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui. Os escribas e fariseus dos dias de Yeshua ensinavam, mas não faziam. Faziam com o fim de serem vistos pelos homens. E o que eles faziam com o fim de serem vistos pelos homens? Alargam os seus filactérios. O que representa alargar os filactérios? Yeshua entendia que filactérios é o termo, vamos dizer, em português para tefilim, que é o mandamento que Deus deu e que está no Shema Israel. Tefilim é amarrado no braço, colocado na testa, né? Como está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, que é o Shema Israel. Então, o tefilim, nos dias de Yeshua, os escribas e fariseus alargavam, significa o quê? Aumentavam, colocavam mais, dava mais volta, ou as fitas do tefilim eram mais largas, ou eles colocavam um tefilim, uma caixinha maior ainda, né? Eles colocavam um tefilim maior ainda, com o fim de serem vistos pelos homens. Colocavam não apenas um mandamento aqui, o Shema aqui na fronte, mas colocavam bem grande para que as pessoas pudessem ver. Praticavam com o fim de serem vistos pelos homens. Alongam as suas franjas, ou seja, o tzitzit, a franja do talit, elas eram grandes para que as pessoas pudessem ver, olha o tamanho da franja do talit daquele homem, né? Mas isso era apenas para serem vistos pelos homens. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, tem gente que faz questão de sentar no primeiro lugar, de ter um lugar privilegiado na sinagoga, porque quer aparecer, ama ser colocado lá na frente. Mas na própria Brit Hadashah fala, né, que quando você chegar numa sinagoga para visitar, senta lá atrás, para que se alguém reconhecer você, te leve lá na frente. Ou se você sentar na frente, para não passar a vergonha de alguém chegar e tirar você, olha, senta lá para trás, porque aqui é o lugar de alguém mais importante que você, né? Então, o Yeshua ensina que a gente deve sim colocar em prática o ensinamento dos rabinos, mas não fazer como eles faziam, porque eles faziam com o fim de serem vistos pelos homens. Amam as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. As pessoas amam serem chamados mestres pelos homens. Está cheio de líder religioso, né? Não por acaso as lideranças religiosas elas vão inventando, dando novos nomes para cargos mais elevados. Então, não basta ser chamado de rosh, de pastor, ou de evangelista, ou de mestre, ou tem que ser, agora tem os que são chamados de apóstolos, daí tem os patriarcas, tem o Rosh Gadol, tem o líder do Supremo Conselho, e daí vai, né? Elevando, apenas títulos de homens, Amam serem chamados de mestres, né, pelas pessoas, porque aí no versículo 8 fala assim, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, embora o líder ele tenha a responsabilidade de conduzir o povo, ele não deve se engrandecer com isso. Ele deve ser chamado de irmão, ele deve se considerar um irmão, embora um irmão, vamos dizer assim, um irmão mais velho, aquele que tem a responsabilidade, mas isso não faz dele maior ou melhor do que os outros, né? Eu sempre tenho batido muito nessa tecla, né? Porque a liderança é algo que seduz, é algo que chama a atenção. A liderança é algo que é bom ser honrado pelas pessoas, né? Ninguém pode ser hipócrita e dizer que não é bom ser honrado pelas pessoas. É bom, é legal, vamos dizer assim, né? Ser honrado pelas pessoas. Mas o líder, ele tem que entender que a função dele é de servir as pessoas, né? José do Egito, vamos voltar em José do Egito. José, ele era o irmão dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. Foi vendido por eles, se tornou governador. E quando os irmãos se prostraram diante deles, ele fala o quê? Eu sou o vosso irmão. Sou o vosso irmão. Embora ele fosse o governador do Egito, eu sou o vosso irmão, né? O líder, ele sempre tem que ter em mente que ele é um irmão. E como faz isso dentro da sua casa?
você não é irmão dos seus filhos, né? Um pai não é irmão dos filhos, é claro. Então, como é que a gente atribui isso ao pai e aos filhos? Então vamos lá. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Então, se você é o pai dentro de casa, você pratica as suas coisas, você faz as coisas para que seus filhos vejam. É que assim, ó, meu pai é sábio, ó, meu pai é forte, ó, meu pai é inteligente, ó, meu pai é honesto. Ou você faz porque é certo. Então, existem diferenças aí, gente. Algumas pessoas, elas fazem com o fim de serem vistos. Mas o discípulo, o seguidor de Yeshua, faz porque é certo. Não porque os outros vão ver. E se alguém vê, essa é uma questão que cabe à pessoa, né? Quando você não joga o lixo na rua, mas procura um cesto, carrega o seu lixinho dentro do bolso da calça, dentro do bolso do paletó e coloca num cesto de lixo, isso é uma postura. Mas não fazer, deixa eu ver se tem alguém olhando. Quando alguém está olhando, daí você pega ali e coloca no cesto de lixo, né? Fazer de tzedakah, né? A própria Brit Hadashah fala disso. Quando você der esmola, quando você fizer tzedakah, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, que a direita não veja o que a esquerda faz. Não faça para que os outros vejam, mas faça porque é certo. Ajude as pessoas porque isso é uma coisa boa. Não suba na Bimá para ficar falando, olha, essa semana eu fui fazer uma tzedakah para alguém, a pessoa me pediu R$1, eu dei R$20 para ela, eu só tinha uma nota de 20, eu dei 20 e fiquei sem nada. Então, isso não tem mérito nenhum, né? Você perde o mérito, porque quando você faz isso, você está fazendo com o fim de serem vistos pelas pessoas. Então, esse não é o propósito, não é assim que Yeshua ensinou, né? E não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Mashiach. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Essas são palavras de Yeshua para falar daqueles que falavam daqueles, né? Essas palavras aí de Mateus capítulo 23, falavam daqueles que ensinavam com o fim de serem vistos. Praticavam boas obras apenas aos olhos dos outros para serem vistos. Não praticavam de coração. Então, é possível ensinar sem ter boas obras? Sim, é possível. E Yeshua nos recomenda que fazei e guardai tudo o que eles vos disserem. Que sim, nós devemos fazer e guardar tudo aquilo que eles nos ensinam. A tradição judaica, muitas vezes as pessoas batem contra a tradição judaica. Isso está na Torá? Isso está na Torá? Onde que está escrito isso na Torá? Nem tudo está na Torá. Até porque muitas pessoas que batem, isso está na Torá, eles estão usando o kippá na cabeça. Mas a kippá está na Torá? Não, não está. A kippá não está na Torá. Mas é uma tradição judaica. A kippá identifica um judeu. Então, mas isso não está na Torá. Então, tem muitas coisas que não estão na Torá. Tem muitas coisas que não estão na Torá. E a gente precisa aprender que as boas obras é que valem. As boas obras. E Yeshua mesmo fala que as nossas boas obras possam resplandecer diante das pessoas, possam brilhar diante das pessoas, né? Tá, mas aí quando você fala assim, a gente tem que seguir o que os rabinos ensinam. Tá, mas os rabinos ensinam coisas que estão contra a Torá? Será? Será que eu tenho que seguir cegamente o que os rabinos ensinam? O que diz Shaul HaShaliach? Examinai tudo e retende o bem. Então a gente precisa ter um filtro para examinar tudo que é ensinado, todas as atitudes, todos os posicionamentos e reter o bem. E examinar tudo nos traz um outro aprendizado. Nos traz um outro aprendizado muito relevante. Examinar tudo. Muitas vezes eu vejo líderes religiosos que quando a gente fala, mas tem tal rabino que ensina... Não, isso não me interessa. Ele nem espera você terminar a argumentação, né? Mas o Pirkei Avot fala, não, isso aí é Talmud não quero saber, Talmud não está na Bíblia, né? Examinar tudo e retende o bem. Então, quando você olha para os ensinamentos rabínicos nos dias atuais, é necessário você fazer um exame.
ler, aprender. Um mestre, ele tem que saber selecionar, Nem todas as pessoas vão ter acesso a todo o material rabínico nos dias atuais. É bem verdade que na maioria dos casos as pessoas sequer sabem como buscar essa argumentação, esse conhecimento rabínico. E você, como mestre, tem a obrigação de ter um conhecimento, nem que seja um conhecimento, vamos dizer assim, superficial inicialmente, mas para que você possa ir se aprofundando dia após dia, né? Para encontrar o segmento dentro da fé judaica que te aproxima, que te atrai e colocar em prática isso. Tá? Mas ignorar, não, isso aí eu não quero saber, isso aí é Talmud, isso aí não está na Torá. Ignorar não é o bom caminho. Examinar tudo e retende o bem. Então a gente precisa sim estar apto para examinar conceitos religiosos, examinar conceitos rabínicos, examinar o que a escola está ensinando para os nossos filhos, examinar tudo e reter o que é bom. Né? Isso vale para nós dentro de casa. O homem examinar, ver ali, hoje todos os programas de televisão têm uma descrição e atentem para isso, gente. Quando começa, a legislação diz assim, né? Que quando vai começar um programa, tem que aparecer ali no cantinho da tela a idade, né, recomendada. Então, ali, não recomendado para menores de 14 anos. Então, se você tem filho menor de 14 anos, o mundo está te dizendo não é recomendado para menores de 14 anos. Então, por que você permite seu filho assistir um filme, uma série, ou uma novela, ou qualquer coisa que é não recomendado para ele? Ah, classificação livre. Mesmo classificação livre, você assiste e você tem que ver se aquilo não vai influenciar negativamente no seu filho, na sua filha. Né? Ah, é programinha infantil. Hoje os programas infantis são os que mais manipulam a mente das nossas crianças. E é preciso, como mestre, como pai, como mãe, a gente orientar os nossos filhos. Olha, isso que você está assistindo não é prudente. Isso que você está assistindo não é legal para você. Porque o seu filho vai mudando de postura, mudando de atitude e você não se dá conta do porquê. Por quê? Porque você não examina tudo. Né? E a gente tem que aprender a filtrar as coisas para os nossos discípulos. Filtrar as coisas para os nossos filhos, para os nossos discípulos na sinagoga. Examinar. Então, às vezes, você pode pegar, falar, olha, está assistindo o vídeo de tal rabino? Sim. Por quê? Porque a Bíblia recomenda examinar tudo. E eu tenho um mestre que tem a responsabilidade de filtrar aquilo que eu devo ter conhecimento. Não quer dizer que o líder tenha que manipular a pessoa, aquilo que a pessoa pode estudar ou não, mas é que ele vai direcionar e ele vai falar, olha, esse material ele não é prudente para você, ele não é bom para você. Você está no início de uma jornada, ou você está em tal estágio da sua jornada, ou você não vai se adequar a esse tipo de pensamento, ou esse tipo de pensamento pode fazer com que você fique com a mente confusa. Então o mestre tem essa responsabilidade, essa atribuição de ensinar aos seus discípulos. Mas como? Ele mesmo examinando anteriormente para que possa ensinar os seus discípulos e ele mesmo e os seus discípulos reterem aquilo que é bom. Continuando ainda nas palavras do apóstolo Paulo, né, quando ele fala da liderança e ele fala a Tito, ele diz assim, capítulo 2 de Tito, da carta de Paulo a Tito, versículo 7, diz assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha aí o apto para ensinar, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade. Integridade é ensinar integralmente, por completo. Né? Não ensinar um conceito, só essa parte. Não, mas procure ter um líder, procure para você um líder que mostre, olha, tem os rabinos que ensinam isso, tem os rabinos que ensinam isso. Eu, particularmente, tomo esse caminho aqui. Né? Mas mostrar os dois lados, ou os três lados, ou as 4 vertentes desse tipo de pensamento. Né? Para que, se você ensina apenas um lado, o que acontece quando o seu discípulo se depara com outro tipo de pensamento? Ele vai falar, mas meu roxo não me ensinou isso. E ele vai desconfiar de você. Agora,
Como é que eu trago isso para o âmbito da minha casa? Mostrar para os seus filhos. Olha, tem esse caminho, tem isso aqui. Então tem esse tipo de pensamento aqui, tá? Mas aqui dentro de casa a regra é esse aqui, porque esse aqui é o melhor caminho. E você pai, tem que andar nessa regra que você está ensinando para os seus filhos. Mas mostrar para eles, sim, o mundo é assim, pensa assim, tem esse pensamento, tem isso aqui. Especialmente nos dias atuais, que a gente está vivendo dias de conflito, né? A gente vê recentemente aí o aumentar da temperatura do conflito dos Estados Unidos com o Irã. Então queira estar atento ao noticiário a respeito, veja as diferentes vertentes de pensamento, o que rabinos pensam, o que líderes mundiais pensam, o que a Bíblia diz, para você tentar transmitir isso com sabedoria ao seu filho, à sua filha. Porque os nossos filhos menores, eles tendem a ficar receosos, com medo, né? Ou tendem a ficar desligados. Isso aí não me interessa, está acontecendo lá no Irã. O Irã é colado com Israel, né? É a mesma região. Então a Bíblia diz, e Yeshua fala para a gente estar atentos, né? Oséias fala assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4, vamos ler esse texto? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, o profeta Oséias já nos alertava que o povo de Israel havia sido destruído porque lhe faltou o conhecimento, lhes faltaram o conhecimento. E às vezes a gente falta ao conhecimento. E daí a gente se questiona por que nós estamos sendo destruídos. Porque faltou o conhecimento. E porque rejeitaste o conhecimento, Deus também diz, eu também te rejeitarei. O bom líder tem que buscar esse conhecimento, tem que buscar esse aperfeiçoamento. E ainda mais em tempos de conflitos como os dias atuais, né, a gente precisa estar atento às profecias para poder transmitir isso com segurança aos nossos familiares e usar isso como uma forma de nos aproximarmos de Deus. Não por medo de guerra, mas por temor ao Eterno e porque Ele tem aberto aos nossos olhos para entendermos das suas palavras, das suas profecias. A Bíblia diz que tudo que a gente tinha que saber está revelado. O que não está revelado pertence a Deus, mas o que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Então a gente precisa entender que algumas coisas estão reveladas, outras coisas, como eu já falei em tempos atrás, né? Outras coisas, o tempo vai se revelando, vai mostrando para nós o cumprimento das profecias. E se a gente não estiver atento, a gente vai perder o bonde da história, a gente vai perder o entendimento e a gente vai perder o nível de compreensão profético. E aí a gente volta a caminhar nas trevas, volta a caminhar em escuridão, porque a profecia é como uma luz, a palavra de Deus é como uma luz que vai iluminando dia após dia na nossa vida. E a gente, quando a gente anda na luz, a gente anda no entendimento das profecias, a gente não tropeça, mas aquele que anda na escuridão tropeça e cai. Esse é o sentido. Então o líder tem que estar atento, tanto o líder na empresa, tanto o líder na sinagoga, tanto o líder em casa. O líder na empresa, ele tem que estar atento às inovações tecnológicas para a empresa não ficar para trás, né, no conhecimento, nos bons produtos. O líder na sinagoga, ele tem que ficar atento às profecias para que os seus membros também possam estar despertos, né, possam estar atentos. E o líder dentro de casa tem que estar atento à palavra de Deus para que os seus filhos, a sua prole, não se perca. É responsabilidade da liderança. Aí nas próximas palestras a gente ainda vai voltar a falar da carta de Paulo a Tito, dos aspectos da liderança, né? Mas nesse mesmo capítulo 2, no versículo 8, fala assim: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, o líder também tem que ter uma linguagem sadia, não ficar falando palavras chulas, palavrão, que coisa desagradável, né? E não é só apenas na transmissão. Então hoje eu estou fazendo essa transmissão para vocês, aqui eu falo, uso palavras bonitas, um linguajar bom, aí desliga a câmera, começa a falar palavrão, ofende pessoas. Então isso não é prudente. O líder tem que se tornar, como diz no versículo 7,
pessoalmente padrão de boas obras, falar com sabedoria, não ficar usando de palavras de baixo calão, né? Falar palavrões, isso não é coerente com um líder, com alguém que se diz líder de Deus. Dentro de casa também, um líder dentro de casa, ele não tem que ficar falando palavras chulas para o seu filho, para sua mulher, né? Para a televisão, para o juiz de futebol, né? Seu filho vai aprender com você. Se você não fala e o seu filho falar um palavrão, você, onde você está aprendendo essas coisas? Com quem você está aprendendo essas palavras? Essa é a responsabilidade do líder, de ensinar. E daí a gente vai para Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 7, nos diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O escritor da carta aos Hebreus, ele nos coloca uma grande responsabilidade como líder. Ser inspirador, considerando atentamente o fim da sua vida, ou o objetivo da sua vida, e imitai a fé que tiveram. Imitar a fé dos líderes. Se você é um líder, seja em casa, seja na sinagoga, se você é um líder que não ora, você vai querer que seus filhos imitem a sua fé? Se você é um líder que não estuda a palavra de Deus, você é um líder que vai querer que as pessoas estudem? Se você é um líder que não tem o hábito de aprender de hebraico, de se esforçar, de amar Israel, de buscar o povo judeu, de aprender com outros rabinos, como é que você vai querer que os seus discípulos aprendam contigo? Se você é um líder que ataca, que desrespeita as pessoas, como é que você vai querer que as pessoas te respeitem? Se você é um líder que fala mal das pessoas pelas costas, como é que você vai querer que os seus discípulos falem bem de ti? Tudo isso são grandes reflexões que nós devemos fazer. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Yeshua, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora das portas. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Yeshua, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do que é bom, e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, veja bem, esses versículos aqui na sequência da carta aos Hebreus, no capítulo 13, nos apontam para Yeshua, nos apontam para uma atitude diferente, né? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se agrada quando nós praticamos o bem. Aí tudo isso está na aptidão para ensinar. Quando a gente tem a prática do bem. O que tornou o patriarca Abraão apto para ensinar? A prática de boas obras. Ele dava bom testemunho. A gente já falou do seu sobrinho Ló. Procure andar com pessoas que têm bom testemunho, que têm práticas de bem, que não fazem as coisas apenas com o fim de serem vistos pelos outros, mas que fazem tudo para agradar a Deus. E aí a gente conclui com o versículo 17 que diz: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Obedecei a vossos guias. Como eu comentei no começo da aula de hoje, quando você fala, eu não quero ter líder, eu não preciso de líder nenhum, como é que você vai cumprir esse versículo? Obedecei a vossos guias. Minha relação com Deus é muito pessoal, eu sigo a Torá, eu faço do meu jeito. Então, obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. Como é que a gente cumpre esse mandamento se a gente não tem um guia? Se a gente não tem um líder?
se a gente não tem um mestre? Pois velam por vossa alma. O líder, né? Aí que fala, quando a pessoa fala, eu não tenho líder, eu estou perdido, eu não tenho líder. Pois velam por vossa alma. Quem não tem um líder não tem alguém que olha por ele, que o instrui, que cuida da alma dele, que cuida da vida dele, da vida espiritual dele. Velam por vossa alma, eles se preocupam por você, com a sua vida. Então, escolha dentre todas as características, um líder apto para ensinar, escolha um líder que olha pela sua alma, que cuida de você, que se preocupa com você, que se preocupa com a sua vida espiritual, que procura te munir de conhecimento, que procura te munir de bons testemunhos, que procura te trazer o ensinamento da Torá sem falsas doutrinas no entorno, que procura te trazer o ensinamento da Torá com convicções, que procura te trazer o ensinamento da Torá com segurança. E é essa segurança, junto ao seu conhecimento, ao seu aprendizado, que vai te conduzir ao Mashiach e que vai evitar que você não seja perecido ou não seja destruído por causa da falta de conhecimento. Queira ter um líder que tenha conhecimento, porque isso no fim vai ser bom para você. Queira ter um líder que ora pela vossa alma, porque ele, como alguém que deve prestar contas dela. Então, o seu líder tem que ter a responsabilidade de alguém que deve prestar contas. Se o discípulo ele não faz as coisas direito, é responsabilidade do líder. Se você, como pai de família, você tem que velar pela alma, pela vida dos seus filhos, como alguém que há de dar conta deles. Os filhos, os Salmos diz, os filhos são a herança do Senhor. Deus coloca os filhos sob nossas responsabilidades. Deus atribui a nós a responsabilidade de ensiná-los. E como disse Deus a Abraão, eu o escolhi porque ele há de ensinar às gerações futuras aí a justiça, o temor de Deus e o andar correto. Seja um líder que ensine corretamente. Seja um pai de família. Comece dentro da sua casa a instruir os seus filhos a andarem no caminho. Começa dentro da tua casa a instruir a sua mulher. Quando a sua mulher vier com dúvidas da Bíblia, não sei o que eu faço, não fale, pergunte ao Rosh. Fala, olha, eu vou te dar a resposta. Deixa eu perguntar, deixa eu estudar a respeito e eu vou te trazer a resposta. Isso vai trazer segurança, isso vai mostrar para sua mulher que você é um marido que se preocupa, que é um marido que cuida, que está atento às necessidades espirituais do seu lar. Tá bom? Isso é aptidão para ensinar. Seja um líder apto para ensinar, paciente, amoroso, porque isso vai redundar em bênçãos na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que essa breve aula de hoje possa ter lhe instruído. Hoje é um dia de bastante calor aqui em Curitiba, mas que o calor do Espírito Santo e da presença de Deus possa estar presente na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço, continue acompanhando. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, para que outras pessoas possam também ter acesso a uma liderança eficaz, a uma liderança de acordo com a vontade de Deus, e que você possa ser a pessoa que inspira as pessoas também a servirem a Deus. Todos aqueles que estão à sua volta são responsabilidade sua. Você tem que dar um bom testemunho e que as pessoas possam ver a sua luz brilhando e você possa conduzi-las à presença de Deus. Grande abraço, shalom, até a próxima, tchau. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.